Bem-vindo! Começamos mais um Lovely Talks. O tema de hoje é desenvolvimento de cardápio. Eu amo esse assunto. Pode ter muita coisa que está acontecendo aí no seu negócio que você consiga resolver simplesmente olhando para o seu cardápio de uma forma mais inteligente. E hoje eu vou trazer várias estratégias. Essa aula é uma aula especial da minha mentoria. A primeira parte eu estou fazendo aqui aberta para vocês, ela não vai ficar salva. Então, se você está assistindo esse comecinho, já aproveita para anotar tudo, porque em breve, ainda hoje ela vai sair do ar. E a segunda parte eu vou dar só para as alunas da mentoria. Quem acompanhar aqui até o final vai entender o que é que eu separei em parte 1 e parte 2. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Débora Sanders. Eu sou mentora de negócios e marketing para confeiteiras ambiciosas que querem levar o seu negócio de doces para o próximo nível. Estou aqui toda terça-feira às 3 da tarde ensinando confeitaria além das receitas. De vez em quando rola receita, mas o meu foco aqui é falar de gestão, falar de negócios e falar do que as outras pessoas não estão falando para você sobre confeitaria. Muito bem, que novato aqui? Quem é que já teve em alguma aula minha antes? Comenta aqui embaixo para eu saber. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Essa aula de hoje é bem técnica, mas eu vou te dar um passo a passo. Primeiro, todo o conceito, né, do que é esse desenvolvimento de cardápio. Existe uma matéria de estudo sobre isso e no final eu vou te dar partes de um passo a passo para você implementar ainda hoje e começar a ver resultados no seu negócio. Então já encaminha, clica aqui nesse aviãozinho que tá aqui embaixo, já encaminha essa aula para confeiteiras que você conhece, para suas amigas que você conhece dos eventos de confeitaria, que você troca receitas, para o grupo de receitas que você troca lá, para eles virem aqui pra gente falar sobre engenharia de cardápio, porque esse assunto serve para todo mundo. Se você tem um cardápio hoje, que é um cardápio fixo, você precisa dessa aula. Se você tem um cardápio que você lança sazonalmente, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, São João, você também precisa dessa aula. Então, estão todos convidados a me acompanhar até o final, porque a gente vai falar sobre isso agora. Mas antes de começar, né, o que é essa coisa da engenharia de cardápio? Se você, assim como eu, já trabalha com confeitaria há algum tempo, você já se pegou numa situação assim, ó, você senta na frente do computador, abre a tela lá do computador e começa. Cardápio de bolos. Número 1. E aí aquela coisinha fica assim, ó, piscando na sua frente e você fica olhando para aquilo e fica olhando e a inspiração não vem. A gente não pode depender só da inspiração para conseguir vender nossos produtos. O cardápio, escrever o nosso cardápio já é parte de estratégia de venda. Não é só sobre fazer bolos, exatamente, Duda, perfeito. Bem-vinda. A sua estratégia de venda inclui a forma como você fala nos seus stories, a forma como você tira foto dos seus bolos. Sabe quando uma confeiteira tira foto dos produtos sempre no mesmo cenário? E aí você tá rolando ali o seu feed, você já sabe que aquele produto é dela? Isso faz parte de uma estratégia de venda e de comunicação. A forma como as artes, né, a identidade visual, a sua logo, a forma como você embala os seus produtos, tudo isso está comunicando valor. E quando você está no seu cardápio especificamente, você precisa juntar todas essas estratégias, porque ali é o primeiro ponto de contato do cliente que está super interessado na compra. Então, a gente tem muitos potenciais clientes que nos seguem nas redes sociais, mas o cliente que clica na sua bio ou que te manda uma mensagem no WhatsApp pedindo o link do seu cardápio, esse daí tá mais perto de comprar do que todos os outros. E por isso o seu cardápio é tão importante. Ele tem uma função chave ali de fazer o seu papel na hora da venda. Então, se o cliente tem alguma dúvida que poderia, ou alguma objeção que poderia impedir ele de decidir pela compra ou pela encomenda, o seu cardápio tem que prever isso e tentar mitigar, tentar diminuir as chances do cliente desistir da compra. Então, olha que importante considerar a hora de escrever um cardápio, levando em consideração toda a parte estratégica de venda. Não é só abrir ali o Canva, ali o Word, cardápio da Débora, e ficar olhando para aquela tela em branco sem inspiração nenhuma. É claro que
Na primeira vez que você for fazer, vai ser muito mais difícil do que a 20ª vez que você for fazer. Mas se você fizer 20, 30, 40 vezes, 40 cardápios diferentes, e não colocar em prática as estratégias que eu vou te ensinar hoje, você não vai estar evoluindo, tá? Então hoje a gente tem muito conteúdo para falar. Já peguem papel e caneta. Essa live não vai ficar disponível por muito tempo, porque esse conteúdo é um conteúdo que eu dou para as minhas mentoradas, mas eu vou gravar a primeira parte da aula aqui e a segunda parte vai ser exclusiva para quem é minha aluna. Então, quem tá aqui que não é minha aluna não pode sair, senão vocês vão perder esse conteúdo e aí não tem volta, tá? De verdade, peguem papel e caneta, porque tem muitos detalhes, muitos pormenores que eu quero falar hoje e eu não quero que vocês se percam. Primeiro de tudo, o que é engenharia de cardápio? Eu tô olhando aqui porque essa live era pra estar acontecendo no YouTube, só que já tem várias lives lá no YouTube. O link tá nos meus destaques. Se for lá em como... Comece aqui, tem lá o link do meu YouTube, mas se você não achar, é só digitar Lovely Confeitaria Débora Sanders, que é o nome da minha marca. Tem várias aulas lá, só que a qualidade da imagem daquelas aulas não tá legal, eu não tô gostando. Então eu voltei pro Instagram, mas em breve, a qualquer momento, eu quero voltar a fazer aulas no YouTube, porque aí eu compartilho a minha tela com vocês. Por enquanto eu tenho que ficar lendo e dizendo aqui, mas tudo bem, vou resolver isso em breve. Engenharia de cardápio é uma matéria, né? É um assunto que se estuda dentro da parte de gestão, principalmente na parte de gestão e hospitalidade. Aqui no Brasil, isso não é necessariamente uma carreira acadêmica, né? Agora que está se popularizando você estudar mais gastronomia, confeitaria, num nível superior. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos existem faculdades de hospitalidade. São pessoas que querem trabalhar com turismo, com hotelaria, com a parte de alimentos e bebidas também, e de eventos. E dentro dos currículos dessas escolas, se estuda engenharia de cardápio. É algo que é levado em consideração porque existe estratégia, existe teoria, existe estudo e comprovação de que determinadas decisões que você toma ali na hora que você está escrevendo o seu cardápio influenciam os resultados do seu negócio. E é a partir disso que eu preparei essa aula para dividir com vocês. Inclusive, eu usava alguns termos e quando eu fui pesquisar o material para essa aula, eu dei uma olhada no material em inglês e eu percebi que eu usava alguns termos que, se você for traduzir, eles podem causar confusão. Então, se você já assistiu alguma outra aula minha, recentemente eu gravei um podcast sobre isso, tá lá no canal do Telegram da Lovely Confeitaria, o link também tá nos destaques. E hoje eu vou usar os termos um pouquinho invertidos. O conceito é o mesmo, mas os termos eu vou usar um pouquinho invertido, então sigam o que eu vou falar a partir de hoje, tá? Que hoje eu fiz um material bem completo para poder liberar para os alunos e aí tá mais atualizado. Vamos lá. Então, o que é essa matéria Engenharia de Cardápio que se estuda por aí? É uma ferramenta, é o uso de ferramentas para você entender e definir estratégias de venda a partir da consulta do cliente no seu cardápio. Então, você pode vender através de anúncios, você pode vender através de a venda 1 a 1, quando o cliente está no seu ponto físico. Você pode vender quando você fomenta a indicação boca a boca de outros clientes. E você pode vender indiretamente através do seu cardápio. O cliente está ali lendo um documento que você criou e aquele documento pode ter a chance de persuadir o seu cliente a comprar de você ou não. Por que é importante não ser criado e jogada a informação ali de forma aleatória? Porque se você tem produtos que você sabe que dão mais rentabilidade e que tem mais popularidade no seu cardápio, esses produtos precisam ser destaque no seu cardápio. E se você tem produtos que não são mais populares e não são os mais rentáveis, você precisa ter estratégia para deixar eles no cardápio sem prejudicar o seu negócio. A gente vai entrar a fundo nesses conceitos à medida que eu vou descendo aqui o cronograma da aula. Mas entenda que, começar com um exemplo básico. Se você está usando uma ficha técnica que está errada, que está desatualizada, e simplesmente você pega e coloca o seu produto... vamos lá, você fez uma ficha técnica de um produto que ele te custa R$1 para ser feito.
Aí você tá cobrando 2 pra vender ele. Ah, tudo bem, ele me custa R$1, tô ganhando R$1, 100% de lucro. Tem gente que fala assim, né? 100% de lucro. Só que você desconsiderou seus custos com água, energia, aluguel, mão de obra, enfim. Não vou entrar nesses detalhes de precificação. Mas aí você acha que você tá arrasando porque você tá ganhando 100% de lucro em cima daquele produto e você faz uma promoção, você coloca aquele produto na capa, você bota assim, ó, sugestão do chefe, compre o nosso produto X por apenas R$2. O produto parece super barato, você acha que tá ganhando super dinheiro. Aí você vai lá e vende 100 daquele produto. O custo da mercadoria para você repor, né, e pagar seu fornecedor tá garantido, tá tudo certo. Mas se você vender 100 desse produto sem ter estratégia e saber que a margem de lucro que ele tem é suficiente ou não é suficiente para pagar seus custos fixos, por exemplo, você vai chegar no final do mês, sabe como? Devendo. Sem dinheiro para pagar o seu aluguel, sem dinheiro para pagar a sua internet. Por quê? Porque você não usou estratégia. Qual que é o produto que você vai colocar num destaque do seu cardápio? Num lugar dizendo assim, sugestão da chefe, ou compre por tempo limitado, criando uma urgência, uma escassez, ou um senso de ser mais especial, de ser mais exclusivo. Vai ser o produto que te dá uma margem maior, porque se você vender 100, você enche o bolso. Se você vender só 50, tudo bem, porque ele dá uma margem muito boa. Você não precisa vender 1.000 para ir bem. Agora, um produto que está com a margem mal calculada, se você vender 1.000, pode ser que você, mesmo assim você ainda tenha prejuízo. Então, uma engenharia de cardápio bem feita, um desenvolvimento de cardápio eficiente começa numa ficha técnica eficiente. Então, essa é a primeira ferramenta que a gente vai precisar para conseguir desenvolver os nossos preços e, com estratégia, definir o posicionamento dos produtos e as estratégias de venda desses produtos dentro da nossa, eu chamo de esteira de produtos, né? O cardápio ali, ele tá ali apresentando todas as opções que você tem para oferecer para aquele cliente. Começa na ficha técnica, você conhecendo a fundo a performance daqueles produtos dentro de uma hierarquia de lucratividade, tá? Se você tem dúvida sobre ficha técnica e sobre precificação, eu tenho um presente para você. Lá no meu canal do YouTube tem uma aula sobre precificação e eu ensino a precificar um produto corretamente. Essa aula poderia facilmente sair do ar, mas é uma das aulas mais assistidas no meu YouTube, eu deixei lá. É só procurar precificação Débora Sanders no YouTube que você acha. Presente número 2. Ninguém sabe disso. Quem assiste essa aula não tem acesso a isso. Então, você saindo daqui, indo assistir essa aula de precificação, depois você vai mandar um direct pra mim. Só quem está aqui agora tá sabendo disso. Você vai mandar um direct pra mim e eu vou te mandar um modelo de ficha técnica, tá? Não é o modelo que eu entrego pras minhas alunas, porque o modelo que eu entrego pra elas inclui muitos outros, várias abas no mesmo arquivo pra automatizar o processo. Mas esse é um modelo que dá pra você imprimir e preencher à mão. É um modelo de ficha técnica que a gente recebe, que a gente aprende na escola de gastronomia e de confeitaria. Então, se você não tem um modelo de ficha técnica que você se sinta confiante, você vai assistir essa aula que tá lá no meu YouTube e vai me mandar um direct que eu vou te mandar uma ficha técnica para você fazer download e usar no seu negócio, certo? A segunda ferramenta que você precisa ter para fazer uma boa gestão do seu cardápio é o que a gente chama de matriz de engenharia de cardápio. Em alguns outras literaturas vão chamar de outra coisa, mas traduzindo do inglês seria matriz de engenharia de cardápio ou matriz de desenvolvimento de cardápio. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso antes, e a gente vai passar bastante tempo entrando nos conceitos dessa ferramenta, dessa matriz, mas no geral ela ajuda a gente a cruzar os dados entre produtos rentáveis e produtos populares. É aquilo que eu estava falando um pouquinho antes no começo dessa aula. Quando a gente resolve vender um produto porque ele tem muita saída, se ele não dá uma boa margem, talvez você tenha que gastar muito tempo de produção para vender muito, já que ele é muito popular, ele tem uma boa saída. Você vai ficar várias horas da sua produção dedicada a criar um produto que no final do mês não justifica todo aquele esforço, não paga todas as suas contas, não te dá lucratividade para viver.
Por outro lado, não adianta eu ir pra cozinha e só querer fazer aquele produto que tem uma super margem. Por exemplo, brownie é um produto que, na minha opinião, existem muitas receitas, mas é muito fácil você vender um brownie com boa aceitação e com a margem muito baixa. Brownie não é um produto que custa caro, porque os clientes estão acostumados a pagar um certo preço que é bem acima do CMV, que é o custo da mercadoria que você compra para criar aquele produto. O custo da mercadoria vendida, CMV, é isso, tá? Então, toda vez que eu usar esse termo aqui, eu tô me referindo a essa ideia. O brownie é um produto que normalmente tem um CMV baixo comparado com o preço final que você vende. Mas, se você só se garantir nisso, ah não, o brownie usa poucos ingredientes, vai ficar barato, vou cobrar aqui, vou fazer uma promoção, etc. Ele tem muita saída, mas você não cuida do CMV e deixa um custo alto ali, no final das contas também, eu tava falando de um produto com muita popularidade, o brownie se encaixaria aí, porque o brownie vende muito fácil. Por outro lado, se eu for fazer um produto que tem uma ótima rentabilidade, mas os clientes não compram, eu vou acabar tendo desperdício, eu vou acabar perdendo no prazo de validade, e aí depois eu vou ficar com esse dinheiro parado no meu estoque, ou eu vou ter que vender a preço de custo para não ter prejuízo. Então, é outra coisa que tem que se preocupar. Então, onde é que eu tô querendo chegar com esses dois exemplos? Que não existe você analisar rentabilidade sem analisar popularidade. E vice-versa. Na hora de desenvolver o seu cardápio, esses dois pontos precisam ficar muito claros para você com relação a cada um dos itens do seu cardápio. Daí você já tira a importância de não ter um cardápio gigantesco, porque você precisa ter na ponta do lápis as informações sobre cada produto. Imagina um cardápio de 30 itens, de 7, 8 folhas, para você gerenciar sozinha. É muito complicado. E eu não tô nem falando de estoque, de compras, de armazenamento, nada disso. Só da parte de cardápio, você tem que ter ficha técnica de todos os produtos e você tem que ter análise de popularidade versus rentabilidade de todos os produtos. Isso já é cortar um dobrado bem grande, tá? Então, não se coloca numa situação que você não vai conseguir executar o que você tá planejando. Minha sugestão começa com um cardápio menorzinho para você conseguir ter tudo isso na ponta do lápis. Eu imagino que se você já é confeiteira, a maioria das pessoas que estão aqui nessa live, que estão assistindo essa aula, já começou, então você já deve ter um cardápio. Agora é correr atrás do prejuízo. Não dá para desver o que você está vendo a partir desse momento que eu tô te explicando isso. Não dá para você simplesmente ignorar o fato de que você não sabe a ficha técnica dos seus produtos. Não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que tem gente aqui assistindo essa live que não tem ficha técnica de todos os produtos. Isso acontece. Às vezes você viu uma oportunidade, foi lá fazer compras para a sua semana e viu que determinado insumo estava em promoção. Tinha um chocolate belga, um caramelo da Calebo que estava em promoção. Vou comprar para criar alguma coisa. Você cria ali bem rápido, joga no seu cardápio e não teve nem tempo de criar ficha técnica. Acontece, por exemplo, agora no São João. Preciso fazer alguma coisa de São João para minha pronta entrega. Vou criar alguma coisa aqui, depois eu me preocupo com ficha técnica, depois eu me preocupo com analisar essas informações. Acontece. É o certo? Não é o certo. Mas às vezes a gente tá sobrecarregada, a gente tem que atender cliente, fazer produção, comprar embalagem, comprar ingrediente, controlar estoque, desovar produto, atualizar iFood. É 1000 coisas acontecendo na vida do empreendedor de uma vez só. Então, assim, entendam a importância, mas nunca é tarde para começar, tá? Então, voltando aqui para essa matriz de engenharia de cardápio. Você pega e divide os seus produtos em 4 categorias. Que é isso aqui que de vez em quando eu mesma entendia de outra... não é nem que eu entendia de outra forma, eu usava termos diferentes, mas hoje eu vou usar os termos que eu trouxe da minha pesquisa desse material, que inclusive está em inglês. A gente tem os produtos estrela, a gente tem os produtos, vou chamar de quebra-cabeça,
Tem os produtos dog, que eles chamam de cachorro, não sei por que esse termo, tá? Não me perguntem. E os produtos burro de carga. Não se apeguem aos termos. Eu vou falar as características das 4 categorias. Dentro do seu cardápio, os seus produtos vão se dividir em um produto que te dá uma margem muito boa e que vende muito bem. Eu tenho um produto que é assim, que é o meu brownie. Dentro do seu cardápio também, você vai ter uma segunda categoria de produtos, que é um produto que te dá uma margem muito boa, mas ele não vende tanto como outros produtos, que é, por exemplo, a minha salada. Salada tem uma margem super boa, só que as pessoas não vão na minha confeitaria para comer salada. Por um acaso, eu tenho salada lá, porque se o cliente for na hora do almoço, a gente tem uma opção. Mas não é o produto que eu mais vendo. Depois, você tem a terceira categoria, que seria... seriam os produtos que não vendem muito bem. Esse é da salada, não vende muito bem, mas tem uma margem boa. Aí tem os que não vendem bem e não tem uma margem boa. Esses produtos, a primeira coisa que você pensa não é para eles estarem aqui no cardápio. É um produto que me custa muito caro e é um produto que quase não sai. Então aí o que é que você vai fazer? Antes de tirar do seu cardápio, você tem outras estratégias que você pode colocar em prática. Isso tem a ver com a engenharia de cardápio para decidir se aquele produto continua ou não. Então, não vamos ignorá-lo, que daqui a pouco a gente volta para falar sobre estratégias para esse tipo de produto. E a quarta categoria é um produto que não tem uma margem boa, mas vende muito. Vou dar um exemplo para vocês, meu bolo trovão. Não é que o bolo trovão não tenha uma margem boa, mas ele não é melhor do que o brownie, por exemplo. E são 2 produtos que são campeões de venda. O brownie, o bolo trovão, o chocolate quente, são campeoníssimos de venda. Minhas quiches, salgados vendem muito bem lá na minha loja. E aí eu tenho que definir qual que dá melhor rentabilidade, qual que dá maior e menor rentabilidade. Outro exemplo que eu gosto de usar dessa categoria aqui, vende muito, mas não é meu produto que me deixa rica, é o café. Por quê? A pessoa pode simplesmente ir abastecer o carro lá na esquina da minha loja e o frentista do posto oferecer café para ela. Só nisso aí, ele já atrapalha de eu vender um café, um expresso. É claro que quando o cliente vai, senta lá na Lovely, ele recebe um cafezinho com água com gás, com um biscoitinho, ele tem ar-condicionado, ele tem música ambiente, ele tem uma experiência diferente. Tudo isso ajuda eu vender um café a R$6, mas eu não faço café. A máquina de café não é barato, você tem que pagar um aluguel pela máquina. E tudo isso vai aumentando o preço. É diferente você fazer um café passado e entregar de graça para o cliente lá no posto, e você fazer um café moído na hora, que você passa ele numa máquina de café italiana e entrega na hora para o cliente. Para o meu cliente, para 90% dos meus clientes, é só um café. Ele não está preocupado com o aroma, com o retrogosto, com as notas que tem ali. Ele só tá com vontade de tomar um café, ele pede um café, ele toma o café. O meu café custa R$6. No posto é de graça. Você acha que... E R$6 me deixa uma margem bem pequena comparado com as margens que eu tenho com outros produtos. Você acha que eu consigo aumentar o meu preço? Baseado simplesmente nos meus custos. Tem gente que fala assim, pega seus custos e multiplica por 3. E esse é o seu preço final. Se eu pegasse os custos que eu tenho para ter um café com a qualidade que a gente oferece, multiplicasse por 3, esse café ia, sei lá, custar R$12. Quem é que ia pagar R$12 num copo de café que não é nem desse tamanho? Seria 60 ml, é menor do que isso. Ninguém. Mas eu posso tirar o café do meu cardápio? Não posso. Porque eu sou um café, né? É Lovely Confeitaria e Café. Então eu não posso simplesmente definir uma estratégia de cardápio baseado em rentabilidade. E também não posso simplesmente baseado em popularidade. Um produto muito popular, mas com baixa margem, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma estratégia para ele estar ali. E no meu caso, a pessoa vai pro meu estabelecimento para tomar um café e acaba comprando um salgado, um bolo, um brigadeiro, leva para casa. Então eu não posso tirar o café. E é isso que você tem que pensar no seu cardápio. Quais são os produtos que não te dão boa margem, mas atraem a atenção do cliente?
Quais são os produtos que te dão boa margem e vendem sem você precisar falar nada? Quais são os produtos que não te dão boa margem, mas quando você você vai analisar, nenhum cliente, ele não tá saindo, nenhum cliente tá pedindo. E aí, o que é que você vai fazer com cada uma dessas categorias, tá? E aí, os nomes deles são aqueles que eu falei antes. É o estrela, o quebra-cabeça, o cachorro e o burro de carga, tá? Eu vou evitar ficar usando esses nomes, porque eu acho que pode confundir mais. Mas eu vou só, pra quem tá anotando, eu vou falar uma vez pra você colocar aí na sua anotação. O produto estrela é o produto que tem boa margem e boa popularidade. O produto burro de carga tem popularidade, mas uma margem ruim. O produto quebra-cabeça tem muita saída, mas pouca margem. E o produto cachorro tem os dois ruins. Pouca popularidade e pouca margem, tá? São essas 4 categorias. A gente já volta para elas para entender o que fazer com cada um desses produtos. Porque uma coisa que a gente vai concluir no final dessa live, mas que eu já vou adiantar para você, é que não existe você fazer uma análise de cardápio, um desenvolvimento de cardápio hoje e viver dessa análise para sempre. Você precisa refazer, consultar com frequência. Primeiro, porque seus insumos mudam. Segundo, porque a partir do momento que você vai colocando aquele cardápio para teste, né? Coloca para jogo. Você começa a ter mais informações, principalmente sobre essa coisa da popularidade. É super importante você ter controle de vendas, para você saber qual é o produto que vende mais, qual é o tamanho que vende mais, entender e comparar ali dentro de uma planilhinha o que é que tá saindo, o que é que não tá saindo, porque aí você consegue tomar essas decisões que a gente vai aprofundar mais ao longo dessa aula hoje. Mas antes de entrar nas características desses produtos, deixa eu recapitular aqui para a gente fazer um passo a passo. Então, primeiro, você vai começar fazendo uma ficha técnica de forma eficiente. Se você perdeu o comecinho dessa aula, eu falei que você tem uma obrigatoriedade de ir lá no meu canal do YouTube aprender a fazer ficha técnica, na verdade, aprender a precificar. E eu tenho um presente, depois você me manda num direct, assistir a aula do YouTube, quero a ficha técnica, e eu tenho um arquivo que eu vou compartilhar só com quem tá aqui assistindo. Depois, você vai entender a rentabilidade e a popularidade de cada produto, tá? Então, nem vai entrar na coisa de categorizar ele naquelas 4 categorias. Você só vai entender. Sabe ali, pega o teu cardápio, imprime ele e anota do lado. Qual é a margem de lucro de cada produto? Qual é o ranking do mais popular para o menos popular, tá? Isso não é difícil de fazer, dá um trabalhinho porque você tem que ter dados e analisar os dados. Mas você não é confeiteira, você é empresária. Aqui a gente tá falando de boss para boss. Por que eu uso esse termo boss? Porque a partir do momento que eu resolvi viver da confeitaria, que eu resolvi vender doces, eu parei de ser a cozinheira e eu virei a dona. Quem define as estratégias sou eu. Quem sabe dos números sou eu, porque a partir do momento que eu não cuidar disso, ninguém vai cuidar. E cada vez mais que o seu negócio cresce, cada vez mais que você vende, cada vez que você vende mais, que o seu negócio cresce mais, que você conquista novos clientes, menos confeiteira você é. A primeira função que você vai terceirizar quando você começar a ficar rica com o seu negócio vai ser a cozinha. E você nunca vai conseguir terceirizar a gestão. Você pode até terceirizar uma certa responsabilidade para que alguém como um gerente, um responsável técnico cuide dessas coisas, mas você sempre vai ter que supervisionar isso. Então você pode ter um escritório de contabilidade para cuidar da contabilidade, uma pessoa responsável para cuidar do financeiro, RH, mas sempre vai ser o seu negócio. Então se você não quer ser empresária, nem começa a vender doce. Fica só distribuindo gratuitamente para
satisfazer a sua vontade de cozinhar. Mas aqui eu estou falando com quem é chefe, estou falando com quem é dona, com quem é boss, quem manda no negócio. E quem manda no negócio vai ter que trabalhar, vai ter que fazer listinha, vai ter que saber qual é o que vende mais, qual é o que vende menos, vai ter que saber o que dá dinheiro e o que é que não dá dinheiro. Porque é você que tem que decidir o que é que continua e o que é que não continua, tá? Não é o cliente mandar uma mensagem dizendo assim, eu quero Red Velvet, por favor, bota Red Velvet na pronta entrega dessa semana. Tá, e aí? Quanto é que custa esse Red Velvet? Vai ter geleia de frutas vermelhas, aí o preço já vai lá pra cima. Vai ter recheio de cream cheese, o preço já vai lá pra cima. Vai ter cobertura de chocolate branco, já aumenta. É o seu cliente que decide se você vai botar um produto ou não? Essa é só uma parte do processo de decisão. A popularidade, a saída do produto não é suficiente para você definir se ele continua ou não, se ele entra ou não num cardápio, tá? Então, o terceiro passo é você fazer essa classificação. Saber a popularidade, saber a rentabilidade e começar a classificar as 4 categorias, tá? Os que valem a pena vender, os que não valem a pena, ainda não descarta, a gente vai chegar lá. E os que estão ali no meio do caminho. Depois você vai analisar cada uma dessas 4 categorias que seus produtos estão contidos, né, nessas categorias, e vai definir as estratégias. E agora é disso que eu quero começar a falar com vocês. Perceba que até agora a gente não fez nada relacionado a cardápio. A gente está falando de todos os passos iniciais para você conseguir fazer uma boa engenharia de cardápio. Mas a gente ainda não falou de cardápio. Vocês perceberam? E já faz o quê? Meia hora de live que eu tô aqui. Agora começa a estratégia de engenharia de cardápio. Então, por isso que eu disse pra vocês pegarem papel e caneta pra anotar, porque essa aula é profunda. Não é uma aula com diquinhas. Eu não vou, na terça-feira, sentar aqui, me ajeitar, pegar meu café, ligar essa câmera aqui pra dar uma dica pra você, não. Dica já tem no Google. Eu tô aqui pra te ensinar. E como é que você vai fazer? Beleza, defini aqui as 4 categorias. Já entendi a diferença dos produtos. Alguma dúvida até aqui com relação a isso? Comentem aqui se vocês estão com dúvidas, porque agora a gente vai aprofundar nesses conceitos. Já entendi a diferença, agora eu quero saber o que é que eu faço. Vamos começar pelos produtos estrelas. São os produtos que têm maior rentabilidade e maior popularidade do seu cardápio. Quer dizer que, como ele já se vende sozinho e quando ele vende é ótimo pra mim, quer dizer que eu simplesmente vou esquecer deles. Ele já tá ali, já tá fazendo seu papel, já tá se vendendo sozinho, não precisam de mim. Sim ou não? A resposta é não. Por quê? Se o produto é tão incrível ao ponto de vender bem e de ser barato para você fazer e te dar muita margem, por que não ser trabalhado para vender ainda mais? Se todo mundo que compra, gosta, compra de novo, indica, ele vende sem você precisar fazer propaganda, por que você não vai tentar vender para outras pessoas? Por que você não vai oferecer ele como carro-chefe? Então, o que é que você vai fazer? Detectou qual é o seu produto estrela? Esse produto vai ser destaque no seu cardápio. O que é um produto que é destaque no cardápio? Ele aparece primeiro. Ele vem numa paginazinha assim, ó. Antes do cardápio. A gente tem muito cardápio digital hoje em dia, mas dá pra fazer no digital e dá pra fazer no físico. Vou dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo e aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Eu fui comer num restaurante em Fortaleza, isso tá salvo nos meus destaques. Sempre que eu viajo pra uma outra cidade, eu faço um tour por confeitarias da cidade e restaurantes, enfim. E sempre mostro aqui as sobremesas que eu provo, o que é que eu gostei, o que eu não gostei, até pra gente ir criando repertório juntos, pra criar nossas próprias sobremesas, enfim. Teve um que eu fui em Fortaleza, se você for lá na bolinha dos destaques, depois que terminar essa aula, e ver destaques Fortaleza, tem um restaurante uma cafeteria que eu fui lá,
que eles tinham um cardápio que era bem grande, não era de páginas, era como se fosse o jogo americano que fica embaixo do prato, assim. E lá tinha descrito os produtos, e é como se eles puxassem uma setinha e escrevessem à mão. Não era feito à mão, mas o design gráfico dele era como se na frente do produto tivesse uma setinha e puxado escrito à mão assim: receita da tia Zélia, tipo bolo de cenoura, X reais, a descrição do que era o bolo, e aí tinha uma setinha e como se alguém tivesse escrito à mão: receita maravilhosa da minha tia Zélia. Não sei quem é a tia Zélia, não sei quem escreveu, mas aquilo chamava a atenção. Ou tinha um produto lá que chamava Funnel Cake, que é uma coisa que tem muito na Disney, que é tipo um bolinho de chuva que é vendido num formato de caracol, assim, e por cima vai sorvete, calda de chocolate, enfim. Aí tinha lá Funnel Cake, o sucesso, um desenho de uma setinha escrito à mão: o sucesso da Disney agora em Fortaleza, uma coisa assim. O que é que vocês acham que eu escolhi? O que tinha lá referência de que era tradição, que era sucesso, que era maravilhoso. O que eu tô querendo sugerir aqui? Sabe quando você vai num restaurante e você abre a primeira página, antes de você ler o cardápio, tem assim, ó, sugestão do chefe. Prove hoje o nosso petit gâteau de doce de leite com calda de especiarias, ararará. Você vai duvidar que o chefe colocou o nome dele numa coisa incrível? Ninguém duvida, né? Senão o cara não ia dizer que era a sugestão da casa. Então, quando você tem um produto que é muito bom de rentabilidade e que se vende sozinho, venda mais, dê destaque, ofereça. Faz sentido? Se faz sentido, coloca aqui, ó, o foguinho pra eu saber. Porque isso aqui é óbvio agora que eu tô falando pra você. Mas não é óbvio quando você para na frente do computador, tá lá, ó, a barrinha piscando na telinha branca e você pensando: o que é que eu coloco aqui no cardápio? Como é que eu começo? Eu falo de mim, eu falo do bolo, eu falo do recheio, eu começo pelo mais caro, eu começo pelo mais barato? A resposta é qual? Você começa pelo seu produto estrela. Ele tem que ser o primeiro que o seu cliente vai ver. Ok? Entendido? Outra coisa importante: treine a sua equipe. Débora, a equipe só sou eu. Esteja treinada. Essa aula já está te treinando para isso. Você, quando terminar aqui, já vai estar mais preparada para vender seu próprio produto. Mas se você tem funcionário e funcionária e equipe, ou se você vai botar no iFood da vida, também pensa nisso. Treine a sua equipe para dizer, quando alguém chegar e falar assim: o que é que você sugere? Qual é o melhor? Qual mais vende? Qual é o carro-chefe? Você vai falar o quê? Seu produto estrela. Não sei. Ou, tudo é bom. Isso me irrita num nível. É claro que tudo é bom, porque se fosse ruim você não ia botar no cardápio, gente. Mas o que você precisa passar confiança pro seu cliente. Me sugere alguma coisa? Vou sugerir, você tem que comer esse daqui, porque ele é incrível, ele sai muito e é assim, nosso carro-chefe, campeão de vendas, e você não vai se arrepender. A sua motivação, você tem duas motivações: a altruísta e a egoísta. A sua motivação altruísta é dizer: olha, todo mundo come, sai muito, é campeão de vendas. A sua motivação egoísta é: eu quero que você compre esse porque pra mim é melhor, é o melhor negócio pra mim. Entendido? Então, o produto estrela não é feito pra ficar embelezando o seu cardápio. Ele é feito para ser o mais vendido e continuar sendo mais vendido e bater recorde de vendas todas as vezes e estar na boca do povo. Então, o produto estrela, você vai postar ele a cada 9 posts que você fizer no seu feed, que eu espero que não demore meses para você completar 9 posts. Tenta botar pelo menos um post por dia. Cada 9 posts você vai ter um produto estrela ali aparecendo. Combo especial, Dia das Mães, Dia dos Namorados, delivery de aniversário da sua marca, da sua loja, vai ter produto estrela. Porque você quer que o cliente prove, que ele volte, que ele coma mais. Tem que ser... Nunca provou nada meu, você vai provar esse aqui, tá? Entendido? Esse é o mais fácil. Apesar de não ser óbvio, parecer que você tem que divulgar e vender ele mais do que qualquer outro. Agora é, né? Porque vocês acabaram de entender o que eu quis explicar. Aí a gente vai pro próximo. Eu vou chamar o de burro de carga, que é... Ele fica do ladinho do produto estrela. Digamos que quanto mais pra direita é o produto mais popular. Então, o estrela tá aqui porque ele é bem popular.
e do ladinho dele tá o burro de carga, que não é tão popular, mas ambos têm boas margens, tá? O burro de carga, o que é que pode estar acontecendo com ele? Pode ser que ele não seja... Será que eu anotei ao contrário? Não, tá certo. Pode ser que ele não seja um produto que está saindo muito. Peraí, deixa eu só ter certeza que eu não tô falando pra vocês errado. Não, o burro de carga é o produto que sai bastante. Desculpa, gente. Troquei. Ele sai bastante, mas ele tem uma margem ruim. Então, ele tem a mesma popularidade que o produto estrela, mas ele não tem a mesma margem. Qual que pode ser o problema aqui? Se é um produto que os clientes provaram, gostaram e voltam para comprar, você não pode descaracterizar totalmente aquele produto, porque pode ser que isso afete a popularidade dele. Então, assim, é um produto que tem uma margem bem pequena, não é bom pra mim vender ele, prefiro vender o estrela, mas se eu tiro ele do cardápio, meu cliente vai sentir. O problema pode ser justamente então na preparação. Você criou um produto muito legal, mas que é muito oneroso, ou que os ingredientes difíceis de encontrar, isso eleva muito o seu preço, ou que demora muito para ser preparado. E aí, por isso, aumenta também o custo para ele e para o cliente final. Você vai ter que tentar entender onde você consegue mexer do lado da porta para dentro. Então, com relação a ingredientes, o que é que você consegue alterar sem mudar a experiência do cliente. Então, vamos supor que você usa cream cheese. Será que se você mudar para um creme de ricota naquela preparação, o resultado fica igual? E talvez o creme de ricota tenha um preço... Às vezes 10, 20% menos, um preço 10, 20% menor no insumo, é uma diferença de 1% ali na sua margem de lucro, e isso já é suficiente para o seu produto mudar de categoria. Outra coisa que pode acontecer, isso eu vivo diariamente no meu negócio, é por isso que eu tô falando pra vocês. Se você não cuida hoje da ficha técnica, você não tá nem acessando esse nível aqui de problema que eu tô falando, mas a partir de hoje eu sei que isso vai mudar, então você precisa prestar atenção nessa parte. Eu tenho um produto que eu coloco lá 30 gramas de chocolate belga na composição desse produto. E aí meu produto fica com uma margem mais alta, mas eu quero poder dizer pro meu cliente que eu tô usando chocolate belga. Ok, se você colocasse chocolate Cical, mudaria o resultado final? O cliente na boca ia perceber alguma coisa? Se a resposta for não, esquece essa vaidade de usar produto belga. Se ele onera o seu preço, mas não contribui para uma diferenciação na experiência do cliente, é besteira. Ou você tira dos 30 gramas, você diminui para 15 e vê como é que fica. Tem que sempre ficar fazendo teste. E é por isso que é importante a ficha técnica, para você ir anotando as alterações que você faz e comparando. Ou muda a porção ou muda o ingrediente. E avalia a percepção do cliente na solução final no resultado final do seu prato. Isso acontece todos os dias comigo. Às vezes você vai comprar um produto e faltou o ingrediente lá no seu fornecedor. Aí você pega e resolve comprar uma marca parecida. Ah, esse aqui é um pouquinho mais caro, mas é melhor eu comprar esse e fazer aquele brigadeiro do que eu não ter. Por exemplo, vamos falar de granulado. Aquele granulado de bolinha da Calebo tá faltando, vira e mexe falta, né? Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui vira e mexe ele falta. Aí você vai lá e substitui ele por um outro produto lá, por um outro granulado que seja... Não, vou usar outro exemplo. Você sempre faz com granulado Melken. Aí quando você vai comprar, você vê que a Calebo tá com o Crispers, que é mais caro do que o Melken. Quem trabalha com confeitaria sabe. Só que como o Crispers sempre falta, você resolve, não, eu vou comprar esse aqui e vou fazer uma edição especial aqui para os meus clientes, porque eu quero testar, é uma oportunidade. Aí você vai lá e bota no seu produto.
Na sua cabeça você pensa, não vai fazer muita diferença no preço final, porque é só 3, 4 graminhas que vai ali na minha receita, vou usar esse aqui que é mais caro. Aí você pega aqueles 3, 4 graminhas que custou o dobro do preço e multiplica por 100 brigadeiros que você vendeu naquela semana. Aí não deixa de ser só 3, 4 gramas, né? Vira 300, 400 gramas a mais de um produto que custa mais e vai afetar diretamente na sua rentabilidade. Então percebam que às vezes uma pequena decisão na hora do processo pode influenciar a sua rentabilidade. E aí atrapalharia o seu resultado final, no final daquele período, seja da semana ou do mês, não sei com que frequência você analisa seus resultados. Outra coisa que acontece, acabou o chocolate quente, vamos fazer a receita. Lá na loja isso acontece às vezes. Débora, acabou o chocolate quente, a gente saiu mais do que a gente estava esperando, a gente vai fazer a receita, mas acabou o chocolate que a gente usa. Podemos usar esse outro aqui? Esse outro aqui, aí a Débora tem que decidir. Vai mudar o sabor? Se vai mudar o sabor, não vamos usar, porque eu prefiro não oferecer chocolate quente e dizer pro cliente, eu sinto muito, não tem, do que oferecer uma experiência diferente cada vez que ele entra na porta. Esse é o valor padrão da minha empresa. Se não muda o sabor, vai mudar o preço? Se vai mudar o preço, é pra mais ou é pra menos? Se muda pra menos, por que eu já não tô usando esse produto? Pra começo de história. Se muda para mais, vale a pena eu colocar esse produto na vitrine com essa perda de lucratividade só para eu repor um buraco que vai ficar ali na minha vitrine? Você tem que analisar. Se é um produto que tem muita popularidade e você precisa de 2, 3 dias para repor o seu estoque, talvez valha a pena você perder naquele lote, né? Você vai vender um pouco mais, pelo mesmo preço, mas com um custo um pouco mais alto e vai perder, mas você não deixa de atender o cliente que entra. Percebem quanta coisa entra num processo de decisão de estratégia de venda e isso está diretamente relacionado no seu cardápio? Você não vai colocar um produto carro-chefe, um produto estrela na capa do cardápio ou lá, sugestão do chefe, prove nosso bolo trovão. E o bolo trovão falta. Não pode. Produto estrela e até o produto burro de carga não podem faltar. O cliente não pode dizer, eu quero, vai estar faltando. Esse você tem que ter estoque. Esse você tem que planejar reposição com antecedência, tá? E aí é outra decisão que você tem que tomar de essa ficha técnica com esses ingredientes eu consigo repor facilmente ou tem ingredientes que dependem de importação? Porque aí, se depende de importação, é burrice você dar destaque para esse produto. Para você passar a ter que dizer não para o cliente porque tá faltando determinado insumo, esse não é um bom produto para você dar destaque, ok? Aí a gente vai para o próximo produto, que é o produto quebra-cabeça. Aqui é um produto que não tem popularidade. Tô lendo para não falar besteira. Esses nomes que me confundem. A gente vai falar de um produto que não tem popularidade, mas tem margem boa, né? É o oposto do burro de carga. Um produto que não tem popularidade, mas tem margem boa, quer dizer que você fez uma ficha técnica legal, você equilibrou ali as suas porções e a sua receita para ter um resultado que te agradou e que não custa muito caro, mas não agradou o público. E aí a gente tem 2 lugares para olhar esse problema, 2 formas de encarar. Primeiro, pode ser um problema de divulgação. Talvez reposicionar esse produto num lugar que ele tenha mais destaque ajude você a melhorar a popularidade dele, já que a rentabilidade tá ok, ou treinar a sua equipe para dar mais destaque para esse produto. Esse é um bom produto também para você colocar num combo junto com o seu produto estrela. Você escolhe 2 produtos com boa rentabilidade, faz um combo ali. O estrela ajuda a vender o produto quebra-cabeça, que não tem muita saída. E aí você pode, por exemplo, pegar feedback de quem comeu e melhorar a sua receita. Pode ser que seja isso. Realmente o produto não seja gostoso para o paladar do cliente. Como que você vai saber? Faz o cliente comprar. Como você vai fazer o cliente comprar? Não é fazendo promoção. Não é destruindo a parte boa que o produto tem, que é a rentabilidade dele. É fazendo, por exemplo, o cliente comprar ele de quebra ali dentro de um combo. Num combo, normalmente, acontece de você ter que diminuir um pouco a sua rentabilidade. Então, já que eu tô sugerindo pra você juntar 2 produtos com boa rentabilidade, você não tem tanto prejuízo no final.
nunca faça um combo pra ter prejuízo. Tem que ser muito bem pensado uma estratégia pra você ter prejuízo, tá? Não tô dizendo que não existe. Às vezes, em vez de investir em anúncio no Google, você investe em perder dinheiro num combo, mas pra fazer o movimento girar na loja, ou pra fazer estoque, desovar estoque. Mas, nesse sentido aqui de fazer um produto ter mais rotatividade, para pegar feedback, para fazer os clientes descobrirem que ele é bom, faz essa jogada de juntar dois produtos com boa rentabilidade e vender. Às vezes pode ser falta de destaque no cardápio, falta de proatividade da equipe para apresentar esse produto, pode ser que uma melhora na descrição do produto ou uma foto que não tem no cardápio tá afetando a popularidade daquele produto, por isso ele não tá vendendo tão bem. Pode ser que essas coisinhas estejam faltando para você ter uma assertividade na venda desse produto. Então, vamos corrigir isso. Essa coisa da foto do produto faz muita diferença. Às vezes, não tem a ver com a qualidade do seu ingrediente, não tem a ver com o número de seguidores que você tem, não tem a ver com o tanto de anos de experiência que você tem. Às vezes o cardápio tá mal escrito porque não tem uma boa descrição ou uma foto que faça o cliente desejar aquele cardápio. Olha que simples de resolver, tá? E aí o último produto, que nessa matriz em inglês eles chamam de dog, que é cachorro, é o produto que não tem popularidade e não tem rentabilidade. Débora, não vou deixar ele no meu cardápio. Beleza, você vai tirar ele do cardápio e vai ter outro. O segundo pior vai estar lá. Então, sempre vai ter os produtos que performam pior. Qual que é a ideia aqui? Não é, a princípio, já sair eliminando ele. Eles podem ser produtos que têm potencial, mas que não estão sendo bem trabalhados. Aí você vai juntar tudo que eu expliquei para as categorias anteriores e vai tentar aqui melhorar a descrição, treinar a equipe, pegar feedback, fazer substituições, diminuir porção. Às vezes o produto você vende lá na loja, por exemplo. A gente vendia até um exemplo ao inverso, assim, mas eu acho que ajuda a ilustrar. A gente vendia um croissant tamanho médio que me custava para fazer, digamos, R$10. E o tamanho grande me custava R$11 para fazer. Porque o rendimento ali da receita fazia uma diferença que no fim das contas o custo aumentava pouco, mas visualmente a percepção do tamanho ali do croissant era bem grande, porque era como se ele dobrasse de tamanho, mas o custo para mim era só R$1. Você acha que se eu fosse vender esse produto na vitrine, eu ia cobrar, por exemplo, R$20 e R$21? O que custa 10 eu vendia por 20, o que custa 11 eu ia vender por 21? Não, porque para o meu cliente não faz sentido o croissant ser o dobro do tamanho e custar só R$1 a mais. Então, se eu tiver que escolher, eu vou vender o que me custa, ele me custa mais caro, mas proporcionalmente é um melhor custo-benefício, porque eu consigo cobrar 25, 26, 27, só pelo fato dele ser maior. Então, olha a importância de você entender rendimento, a produtividade de uma receita ali para você definir cardápio. E aí aqui eu já entro numa outra estratégia que não está alinhada nessa coisa que a gente está fazendo agora de analisar os produtos que você já tem, mas sim na hora de criar produtos. E aí vocês já podem anotar que isso é um dos insights que eu vou dar geralzão no final, que é o seu cardápio precisa ter equilíbrio entre os produtos que estão descritos ali. Não faz sentido, por exemplo, eu ir num restaurante que me custa R$30 uma sopa e me custa R$30 um prato de filé. Se você olhar só para a ficha técnica e descobrir que essa sopa é feita com uma coisa bem cara, com caviar, é uma sopa de caviar, leite de cabra e trufas, e ela tem um CMV super alto, e o filé é um filé grelhado na churrasqueira, sem acompanhamento. Digamos que os dois tenham CMVs parecidos. Um porque é muito sofisticado e tem muitos ingredientes diferenciados, e o outro porque
É um produto caro, mas é um preparo simples e não tem outros custos agregados. Eu não vou vender os dois pelo mesmo preço. Se você pega no YouTube gente ensinando precificação, fala assim, soma lá brigadeiro, você soma leite condensado, creme de leite, chocolate, pega tudo, multiplica por 3, esse é o seu preço de venda. Não é. Seu preço de venda depende do valor da sua marca, da experiência de compra que envolve o consumo daquele produto, dos outros produtos do seu cardápio. Então, o cliente que olhar aquilo vai dizer, tem alguma coisa errada. Como é que uma sopa e um filé vão custar a mesma coisa? Ou você entende a leitura que o cliente faz ali, ou você não vai conseguir comunicar o que é que você quer vender. Você tem que direcionar o seu cliente para ele decidir comprar o que você quer vender, tá? E aí daqui a pouco eu falo mais sobre essa coisa de posicionamento estratégico dentro do cardápio, que esse vai ser o fechamento dessa aula. Deu para entender a questão das 4 categorias, como você define os seus produtos e como é que você enxerga cada um deles? O que tá bom pode melhorar, os que estão aqui intermediário você tem que olhar para um dos dois pilares e trabalhar para desenvolver aquele pilar, e o que tá com tudo ruim você não pode abandonar enquanto você não testar oportunidades de melhoria dele para assim desistir. Ok? Então, antes de você enfiar uma ruma de produto novo no seu cardápio, a cada data comemorativa você vai criar um cardápio novo e não pensa nesses detalhes, tenta resolver o que você já tem. Tenta melhorar o que você já tem aí na sua frente, tá? E aí, voltando para essa coisa que eu tava falando agora, que não é dentro desse passo a passo do que fazer, tem algumas estratégias que eu quero que você leve em consideração para... Você já entendeu o que está por trás da estratégia de escolha dos produtos, tá? E agora eu quero te dar alguns insights sobre a escrita do cardápio em si. Primeiro, é essa que eu falei agora, um equilíbrio entre os produtos que estão ali. Pensa qual que o cliente enxerga valer mais, qual que o cliente enxerga valer menos e cobra. Eu tava falando com uma aluna até, ela falando assim, ela até mudou de nicho, não é necessariamente confeitaria, mas ela tava falando, o meu produto custa X, mas eu não posso vender pra quem é daqui de Natal pelo preço que eu vendo pra fora, porque pra mandar pra fora tem custos a mais, então eu faço um preço pra quem é de Natal e um preço pra quem é de fora. Eu falei, não, você não vende baseado no custo que você tem, para vender para Natal é mais barato porque você vai lá e entrega pessoalmente. Para vender para fora você tem custos a mais de embalagem, de transporte, etc. Mas o cliente, você não vende pelo custo, que é aquilo que eu estava dando o exemplo. Pega o CMV e multiplica por 3. Você vende pelo valor que o seu cliente percebe. Então não se sinta mal de pegar uma água mineral. Você vai em micareta. Eu sempre começo um assunto e emendo outro. Depois quando eu vou editar esses vídeos eu fico tendo que emendar. Eu já tô... Nem terminei o assunto anterior, mas vou falar da micareta. Você vai numa micareta e tá lá morrendo de sede no meio do bloco, não pode sair, porque não tem restaurante, não tem nada, você tá no meio do bloco ali, você tá morrendo de sede e aparece um vendedor ambulante pra vender água. Se ele vender a R$8, você vai comprar. Você sabe que aquela água não custa R$8, custa R$1 no máximo. Mas ali é o custo da oportunidade de ter uma água naquele momento, você vai pagar. Se você tem o dinheiro, você vai pagar. Aí voltando para a história dessa aluna. Não é porque o cliente mora em Natal ou mora no Japão que você vai escolher o preço baseado no seu custo. O cliente sabe que o custo da oportunidade de ter o seu produto é X. Ele não tá querendo saber das despesas que você teve para criar aquele produto. Ou ele deseja o seu produto ou ele não deseja. Não é uma questão de entendo que não é uma questão de preço. Eu não falo aqui com pessoas que querem se diferenciar por preço. Não sempre. Tem momentos que a gente pode fazer promoção, se diferenciar por preço, mas eu sempre vou bater nessa tecla. Um pequeno empreendedor com produção artesanal, como é o caso de 99% de nós, mesmo eu que já tenho loja, que já tenho uma marca, eu não tenho uma produção em escala. Eu não compito com o preço de Copenhague, porque eu não consigo. Então eu não vou me colocar como uma opção mais barata para o meu cliente, senão eu vou morrer de trabalhar e no final do mês eu vou ter um salário mínimo. Eu não tô estudando, trabalhando, não tô aqui nessa live aprendendo que o que tem
agregar para o meu negócio com relação à engenharia de cardápio, para aí depois ir lá e cobrar o preço mais em conta. Você vai cobrar em conta dentro da percepção de valor que seu cliente tem, que você está construindo ali. Então, assim, se todo mundo vende o brigadeiro a R$3, mas você consegue fazer ele por 20 centavos, você não vai vender a 50 centavos, você vai vender a R$3 ou a R$2,50. Você não vai colocar o seu preço lá embaixo porque você pode. Você vai vender dentro do que o seu cliente percebe ser o valor certo. Porque aí você tem diferenciação e aí você tem margem para sustentar esse negócio, tá? Então, imagina, todo mundo cobra R$3 na sua cidade. E aí você vende o brigadeiro a R$1. A não ser que você tenha um boca a boca muito forte ou uma estratégia de degustação, a chance do cliente achar isso aqui não é bom é muito grande. Porque está muito distante do restante do mercado. Então, entendam esse insight. O seu cardápio, entre si, ele precisa ter uma coerência. E também, dentro de um mercado que você entenda ser ali de concorrentes que o seu cliente poderia escolher para substituir o seu produto, você também tem que entender onde é que seu cliente vai posicionar na mente dele você com relação a esses preços dos seus concorrentes. Outra coisa importante, outro insight com relação à hora de escrever o seu cardápio. O cliente lê da esquerda para a direita. O cliente lê de cima para baixo. Se a gente vai falar em ordem, que o produto estrela tem que vir primeiro, siga uma ordem que faça sentido da esquerda para a direita, de cima para baixo. Querendo ou não, isso faz diferença. E eu gosto de dizer para o cliente, para os meus alunos, enfim, colocar o cliente de consultoria, né, ou os meus alunos, colocar do mais caro para o mais barato. Porque aí o mais barato vai ficar mais fácil de vender do que o cliente começar pelo mais barato e ir até o mais caro e ter que ficar voltando e comparando. Outra coisa importante, se você tem um cardápio que os produtos estão aqui desse lado, para mim é desse lado, né, para vocês é aqui. Os produtos estão aqui desse lado e os preços estão alinhados do outro, sabe o que é que o cliente faz? Ele nem lê o que tá aqui. Ele vai direto aqui e faz a 27, 32, 35, 39, 40, 27. E aí ele lê a descrição. Automaticamente, quando você facilita para o cliente comparar preços, ele não escolhe mais baseado em experiência, textura, sabor. Ele primeiro categoriza, eu posso escolher até esse aqui, e depois ele define o que ele quer. Só que se você pensa num cardápio para descrever a sua marca, criar uma identidade, oferecer uma experiência diferenciada, você quer que seu cliente só considere as 3 primeiras opções? Não, você quer que ele tenha a chance de se encantar por tudo ali que você está oferecendo e que ele escolha o que de verdade vai causar uma boa experiência para ele. Como é que você evita isso? Olha o insight de ouro. Como é que você evita isso? Você vai escrever o produto com a descrição e logo na frente você vai ter o preço. Não coloca o preço numa coluna alinhado com os outros preços. Coloca na frente da descrição, porque aí para o cliente achar o preço, ele precisa ler a descrição. Isso já te dá a chance de vender os produtos que você quer, mais do que os produtos só pelo preço dele, tá? Outra coisa, também recomendo que meus alunos façam. Não coloque RS da cifra, porque isso automaticamente leva o cliente a pensar em dinheiro. Ele sabe que escolher um produto ali vai ter um custo, mas você não quer trazer as experiências que ele tem com dinheiro junto nessa decisão de compra. Basta colocar o valor que já é suficiente para o cliente entender que aquilo é o preço, sem trazer nenhum gatilho que desencadeie alguma mensagem subliminar ali que traga referências negativas. Nem todo mundo tem experiências boas com dinheiro, e fazer o cliente perceber que ele está gastando dinheiro, que cada vez que ele escolhe ali vai somando a conta dele, pode atrapalhar, interferir na sua venda. Então, já falei de estratégia de leitura, estratégia da escrita,
as análises que você tem que fazer dentro da sua matriz, análises de substituições de ingredientes, de alterações de porções. Outra coisa também, outra estratégia. Não tá conseguindo mudar a receita sem mudar a experiência de sabor no final do seu produto? Não dá certo diminuir melhorar essa rentabilidade mexendo na receita? Sabe onde é que pode estar a solução? Um lugar menos óbvio. Algum palpite? A solução pode estar... Não sabia disso, sempre coloco RS até quando respondo o WhatsApp. Tenta sem. Não tem estudos científicos que eu consiga trazer pra mostrar, mas não faz falta. E pode ser que esteja atrapalhando, tá, Clênia? Sabe onde é que pode estar a solução de uma rentabilidade ruim no seu cardápio? No seu fornecedor. Às vezes, o problema não tá na sua receita, o problema não tá na sua ficha técnica, o problema não tá na sua produção, o problema não tá no seu produto, o problema está em você comprar errado. Você vai escolher um fornecedor porque é mais perto da sua casa, ou você comprou num fornecedor que você não conseguiu se planejar, então você teve que comprar num supermercado e não num atacadista, ou você escolheu um fornecedor porque ele tem um prazo de pagamento melhor, mas o preço dele é 20% maior do que os outros, tem que comparar se vale a pena ou não. Às vezes, você melhora a sua rentabilidade e aí brinca com a posição dos produtos dentro daquela matriz que eu estava explicando antes, simplesmente comprando melhor. E isso já dá resultados melhores e faz você repensar o posicionamento dos produtos no seu cardápio. Mudar o tamanho do produto também é uma sugestão, tá? Só que existe o mudar o tamanho do produto e o cliente perceber e achar ruim. Que era aquele caso, eu tava falando do caso do croissant, que no caso do croissant, eu aumentar o produto e aumentar o preço proporcionalmente, eu estaria perdendo dinheiro, porque eu podia aumentar muito mais o preço e o cliente achou ótimo. Ao contrário, também pode acontecer. Você diminui um produto porque tem uma diferença considerável e aí melhora a sua margem, mas e se seu cliente não achar que valeu a pena? Aí você tá dando um tiro no pé. Então, mudar o produto, sim, pode ser uma opção. Mas às vezes a opção ainda é antes disso. É na hora da compra você comprar melhor, tá? Comprar outra marca, comprar de outro fornecedor, substituir o produto, alterar a porção, tanto do ingrediente como do produto final. É aquela coisa. Vou substituir manteiga por margarina. Posso? Se não faz diferença para você, não faz diferença para o seu cliente e melhora seus resultados, pode. E aí esse produto ficou um produto bom para você ofertar, dá destaque para ele no seu cardápio, tá? E uma coisa que eu já mencionei aqui, é o último insight que eu quero colocar dentro desse bloco aqui da aula, é a estratégia de combos e divulgação. Por exemplo, aqui na minha cidade tem com alguma frequência eventos de circuito de confeitarias. Como é que funciona? Um grupo normalmente é uma agência de eventos que fica à frente disso, mas aí na sua cidade você mesmo pode fazer isso se você tiver outros amigos e amigas que trabalham com confeitaria. O que é que você vai fazer? Junta um grupo de pessoas que trabalham com isso e junta os esforços de divulgação e começa a divulgar que durante aquela semana vocês vão estar com combos especiais para os clientes terem um motivo para sair de casa e conhecer os seus produtos, né, das empresas que estão envolvidas ali. E para essa semana você faz um combo especial, você pode até criar uma receita especial, pega uma ficha técnica e pensa, olha, eu só posso gastar aqui até R$3 nessa porção desse produto. E aí você cria a ficha técnica de trás pra frente, porque, vou vender um combo de salgado com doce, com bebida por R$20. Então, na bebida eu tenho que gastar R$3, no doce eu tenho que gastar R$3, no salgado eu tenho que gastar R$3, porque meu CMV não pode chegar a 50%, vou fazer de trás pra... Deu pra entender? E aí você cria um combo especial para uma ação pontual de divulgação com estratégia. E a partir da criação desse combo, você começa a receber novos clientes e aí sim você consegue vender os seus produtos mais tradicionais ali
a partir do momento que o cliente entra na porta. Porque depois que o cliente já consumiu de você, já sentou na sua mesa, a chance de você conseguir vender para ele é mais fácil do que você tentar postar no feed do Instagram e querer que esse cliente compre. É muito, muito mais difícil. Você tem que alcançar milhares de pessoas para uma conversão mínima ali que vale a pena. Então, pensa na criação de estratégias que envolva, sim, os seus produtos e que seja beneficiado por um posicionamento de destaque no seu cardápio, por exemplo, e aí você aproveita essa decisão para atrair mais atenção para os seus produtos e vender os seus produtos com tickets melhores. Não é nem o ticket, né? Com margens melhores. Então, como é que acontece aqui na cidade? Eu falei que tem esses eventos que, uma vez por semestre, várias confeitarias fazem esse circuito, durante uma semana fazem combos promocionais temáticos. Então, nessa edição o tema vai ser princesas da Disney. E aí cada confeitaria cria um combo de doce, salgado e bebida baseado numa princesa. As pessoas fazem fila. Quem é daqui de Natal sabe como é que funciona. Tem gente que faz blogueiro de comida que faz fila e vai em tipo 3, 4, 5 confeitarias por dia para provar todos os combos. Vira uma tradição, vira um evento. E se eu fosse a dona da marca que faz essa parte da organização do evento, eu venderia camisa, eu venderia bottom, eu faria competição, eu daria troféu pro cliente que foi em mais confeitarias. Eu realmente trabalharia essa marca, porque virou um evento gigantesco na cidade. Aí já tem o de hambúrguer, tem a semana da coxinha, e aí depois os clientes votam qual é a melhor coxinha dentro dos que participaram. Enfim, você consegue criar um motivo para o cliente sair da sua loja, sair da casa dele e ir para sua loja. O que é que isso criou na mente do cliente? Que agora, toda vez que ele for numa confeitaria aqui em Natal, ele vai achar um combo. Porque acontecia com tanta frequência, às vezes o cliente não conseguia consumir naquela semana, ele não conseguia consumir de todas as lojas que estavam participando, que chegou a ter mais de 60, eu acho, da última edição. Aí o que é que os confeiteiros começaram a fazer? Não tem problema, o combo vai ficar fixo. Podem vir outro dia e consumir. Atrapalha um pouco a coisa da escassez, mas como o cliente nunca sabe se vai ficar fixo ou não, normalmente é anunciado só depois que passa, ainda assim tem um alcance legal a semana do evento, mas virou um hábito as confeitarias terem seus combos. Se isso acontece na sua cidade, ou se você quer fazer isso na sua confeitaria, você vai ter um combo fixo que você vai fazer o quê? Você vai colocar ele no final do seu cardápio. Você vai ter lá seus produtos carro-chefe, você vai ter lá os seus produtos quebra-cabeça, burro de carga, o produto cachorro você já vai ter analisado e decidido onde é que você vai enfiar ele, e aí você no final vai ter um combo. Por quê? Se você bota esse combo em destaque, ele já é um produto que atrai a atenção do seu cliente. Tem cliente que vai para sua loja só procurando esse combo. Se você bota esse produto em destaque, o primeiro, ou tá na capa, ou tá na mesa, o cliente senta e tem um bannerzinho ali na mesa, ele não vai nem se dar o trabalho de ler os outros produtos que tem no cardápio. E o que você quer vender não é o combo, porque é o que eu falei antes, normalmente no combo você perde um pouco de margem. Então você vai querer vender o produto estrela. E o estrela por si só, individualmente. Então coloca esse combo no final, que você faz o cliente ler tudo. Se ele ainda não decidiu, quando ele lê o combo, a chance dele concordar e achar que é uma ótima oportunidade é maior ainda. E se você fez um combo bem pensado, cruzando as fichas técnicas de todos os produtos que estão ali, você mesmo dentro do combo consegue manter uma margem boa. Escolhe os produtos com margens boas, eu expliquei pra vocês no começo dessa live, e coloca ali e garante uma experiência ótima. O cliente tá comendo um dos produtos que mais sai, sentindo que ele tá pagando pouco, porque você fez uma oportunidade ali pra ele irrecusável, e no final você não tá perdendo dinheiro e tá conseguindo atrair mais atenção e mais fluxo pra dentro do seu negócio. Faz sentido? Então, não sou contra combos, mas tem estratégia, coloca no final, ok? E aí, a parte final dessa live é que eu pensei assim, eu vou falar tudo isso e aí a cabeça de vocês vai sair cheia de ideia e cada um pensando assim, tá, mas por onde é que eu começo? Apago tudo, começo do zero? Não começo? Pra quem é minha aluna, a notícia boa é que
a segunda parte dessa aula, que não vai ser gravada aqui para todo mundo ver, é que eu vou refazer um cardápio com vocês. Então, eu vou refazer um cardápio e vou narrando o que é que eu estou mudando nele, né, nas partes ali do cardápio. E isso vai todo ficar gravado e documentado para quem é aluna ver e rever e aprender como que eu fiz a engenharia de cardápio do meu próprio cardápio. Se você não é aluno, eu vou te dar agora 4 passos para você começar hoje a repensar o que subiu uma carinha chorando. Não se preocupa, você quer ser minha aluna? Não tem problema. Você pode, primeiro, a solução mais rápida e simples. Terminou a live, me manda um direct falando, Débora, eu quero uma consultoria. E aí a gente tem a oportunidade de trabalhar algum problema pontual do seu negócio no formato de consultoria online. E é só uma questão de marcar na agenda. A consultoria individual dura 1h30 e eu te ajudo a resolver um problema pontual do seu negócio. Agora, você tá pronta para ganhar muito dinheiro com confeitaria? Tá pronta para viver de confeitaria? Para não ter dúvidas do que você tá fazendo? Porque eu tenho certeza que quem chegou até aqui é uma outra pessoa. De 1 hora atrás para agora, o que você ouviu, eu sempre falo isso, não dá para desver o que você viu. Não dá para esquecer o que você ouviu. Eu tenho certeza que sua cabeça, nesse momento, se você leva a sério o seu negócio, você tá assim, ó, cheio de coisa. Qual é o próximo passo para você? Você vai entrar na minha mentoria. A mentoria vai abrir vagas em breve, se eu não me engano é no finalzinho de agosto, mas você já pode entrar no grupo VIP, tá lá nos meus stories de hoje, tem o grupo VIP do WhatsApp para você receber avisos da próxima abertura de turmas. Entra lá no grupo do WhatsApp, o grupinho é silenciado, quando chegar mais perto eu vou dando informações para quem quiser ser minha aluna, tá? E aí você vai ter acesso a essa aula que eu vou gravar. Mas se você não vai ter acesso a essa aula, já quer começar a fazer isso agora, anota. Além disso tudo que eu ensinei de analisar, fazer ficha técnica bem feita, analisar cada produto individualmente, tem 4 coisas que eu quero que você já faça hoje, que é bem rápido de você cuidar, tá? Número 1, você vai analisar se o seu design tá precisando ser melhorado. Muita gente hoje em dia conseguiu profissionalizar a aparência do seu negócio com o uso do Canva, que é aquela ferramenta que gratuitamente te dá muitas opções de design, tanto para artes do Instagram, quanto para criação de logo e qualquer tipo de material de divulgação, inclusive o cardápio. Só que pegar uma arte do Canva e usar para o seu negócio, primeiro, pode não gerar a identificação que você quer com o seu público, porque não comunica ali a percepção da atmosfera da sua marca, enfim, pensa direitinho como que você vai usar essa arte do Canva. E às vezes você escolheu uma arte que era mais simples para você mexer, mas que não é a que mais oferece resultados. Vale a pena você revisar. Se você tiver como, investe em uma pessoa para criar um design feito para você. O problema disso, aí eu já trago a minha experiência. Quando eu comecei, eu vendia cookies. E aí toda semana eu tava criando um sabor diferente de cookie. Paguei uma designer para fazer meu cardápio. E aí toda semana eu criava um sabor diferente e o cardápio tava lá em arquivo do Illustrator e eu não conseguia mexer. Se eu tivesse feito no Canva, eu ia lá e botava um sabor novo, um preço novo, mas não fiz, né? Aí gastei um dinheirão e não valeu a pena. Mas um designer que você consiga algum nível de remodelagem ali, faz todo esse estudo que eu ensinei pra vocês no começo dessa live, define os preços, define o que vai ser, e aí garante um cardápio bom pelos próximos de 4 a 6 meses, aí você paga um designer e tem um cardápio perfeito para o seu cliente, porque o olhar de quem trabalha com isso é completamente diferente, a gente não consegue acessar, até porque a gente não tem tempo para isso, mas a gente não é treinado para entender como uma pessoa lê, como uma pessoa consome a hierarquia das informações numa página, e o designer pensa, falando em designer, não vou contratar uma pessoa, mas pensa se você tem foto suficiente, espaço de leitura, espaço de respiro para o cliente conseguir ler, se tem bom contraste entre o fundo e as letras que você está usando, né, as fontes. Tudo isso pode estar afetando a conversão do seu cliente que abre o cardápio em cliente que compra de você.
é o primeiro passo que você já pode dar hoje para melhorar a experiência de compra do seu cliente e garantir um resultado melhor nessa conversão. Número 2. Tenta identificar quais as partes do seu cardápio que ganham mais atenção do cliente. É claro que a gente não tem ferramentas super tecnológicas para analisar para onde o olho do cliente vai, mas tem a ver com aquilo que eu estava falando, que o cliente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Mas é uma questão talvez de você perceber que você está colocando as informações numa hierarquia estranha, em algo que não deixa fácil para o seu cliente ser conduzido para as informações. Me fala, tenho certeza que já aconteceu. Você bota um cardápio no ar, pense em tudo, todas as informações que você quer colocar no cardápio, e o cliente vem no final e fala assim: aceita Pix? E aí, isso tava lá, na página 7, do lado direito inferior, explicando as formas de pagamento. O cliente não leu. Ele não é burro, ele não é preguiçoso. Ele simplesmente passou despercebido, porque tinha tantos outros estímulos ali acontecendo, outras informações. Às vezes, identificar onde informações estratégicas precisam estar na página já pode te trazer melhores resultados do que você está tendo hoje. Normalmente, a parte superior tem mais atenção do que a parte inferior. O canto esquerdo de vocês aqui, né? Em cima, tem mais destaque do que o canto esquerdo embaixo. Pensem em como é que a gente lê os livros, né? A gente só vai olhar a página do livro quando a gente já tá chegando no finzinho dela. Aí a gente vê o número ali na hora de folhear. Então, entendam como isso pode influenciar. E aí você vem estrategicamente e vai colocando as pecinhas do seu jogo na posição que você precisa que elas estejam para elas serem mais destacadas ou menos destacadas. E não é que a gente queira que um produto tenha menos destaque, mas naturalmente vai ter produtos com menos destaque, porque é isso, quando você tirar o pior de todos, vai ter o segundo pior que vai virar o pior. Então sempre vai ter algum produto que vai estar com mais destaque, outros menos, e é por isso que é importante de tempos em tempos revisar para decidir o que fazer, e se for o caso de alterar alguma coisa ali. Terceira coisa que eu quero que você já faça começando hoje, que não custa nada: revise a descrição dos seus produtos. Às vezes é isso que falta para o seu cliente entender melhor a experiência e ter mais desejo na hora de compra. É diferente você falar assim, ó: bolo de limão com calda de leite condensado, R$30. Porque bolo de limão, pra mim, pode ser aquele bolo que o pessoal faz com gelatina e ele fica todo verde dentro. Vocês conhecem esse? É bem comum em padaria. Ou pode ser um bolo feito com raspas de limão siciliano, perfumada, com a calda de leite condensado, cremosa, com infusão de lavanda e escorrendo quentinha em cima do bolo, servida na hora da entrega. Olha a diferença que está em você simplesmente descrever texturas, descrever sensações, descrever a experiência do cliente antes mesmo dele comprar de você. Eu já falei isso 500 vezes, eu vou tatuar isso. Você não vende doces, você vende uma promessa de experiência. Meu post ontem, eu acho que foi falando isso. Você vende um futuro para o cliente e é uma ótima coisa, mas é um super desafio. Por que é uma ótima coisa? A gente pode não ter produto nenhum. Eu posso chegar aqui no Instagram, abrir uma live e dizer assim: gente, tá aqui, ó, bombando, eu tenho bolo de cenoura perfeito, quentinho, tá esgotando, últimas unidades, vou entregar amanhã. Minha cozinha não tem nem cenoura ainda, mas eu já joguei pro universo que eu tenho, tá bombando, vou vender, e os meus clientes compram confiando no que eu disse, que é um bolo de cenoura, que é feito por mim e que tem uma textura especial, porque eu estudei confeitaria, eu sei o que eu tô fazendo, enfim.
ele vai juntando ali a percepção de valor que ele tem com a pela minha marca, né? E a percepção que eu passo como autoridade e resolve comprar. Ele paga antecipado, nesse exemplo, com 24 horas de antecedência para comer o produto, receber o produto só amanhã. Olha que coisa incrível, você consegue ter um negócio sem ter nem estoque. Você consegue ter um negócio sem ter investimento inicial. No mundo dos negócios, isso é um super case. Imagina você ter que abrir uma loja primeiro para depois você ter uma loja de roupa. Você tem que abrir uma loja primeiro para comprar estoque, para colocar nas araras, para o cliente ir até lá, fazer uma prova para decidir se compra ou não. Olha o tanto de custo que você tem antes de fazer a sua primeira venda. E a gente não tem isso. A gente vende uma promessa. A promessa de um doce gostoso, a promessa de um chá da tarde especial, a promessa de um aniversário que todos os convidados vão adorar e vão sair falando super bem ali dos doces da mesa, do bolo. Então, assim, se você vende uma... Gente, tá subindo um negócio aqui no meu Instagram, do meu WhatsApp, que me desconcentra. Se você vende uma promessa que não se concretizou ainda, mais importante do que nunca é você trabalhar a percepção das sensações. Vai além. O cliente não consegue sentir o cheiro do seu bolo na hora que ele está lendo o seu cardápio, mas você consegue descrever. O cliente não consegue saber o sabor, ele não consegue saber a textura, mas ele entende que o seu modelo de negócio é assim. E mesmo assim ele está disposto a pagar. Então ajude ele a se sentir muito confiante, a não duvidar e não querer pensar duas vezes antes de dar o dinheiro para você. Traduza as sensações que o seu cliente vai ter ao comer o seu produto desde a hora que ele lê o seu cardápio. Isso pode ser a diferença entre você estar vendendo bem e você estar vendendo mal. Entre você ter dinheiro no final do mês para pagar suas contas e você não ter. Ok? E o último item que eu quero que você já coloque em prática hoje é treinar a sua equipe para que esteja alinhada com relação às informações do seu cardápio. O seu cardápio, você agora entendeu que o seu cardápio não é só uma lista de produtos. O seu cardápio agora, ele contém o conhecimento de toda essa estratégia que eu passei mais de uma hora falando sobre ela agora, transferida numa forma que o seu cliente consegue aproveitar as informações e se guiar para tomar uma decisão. Mas entende que por trás tem muitos detalhes e estratégias que você está colocando ali em prática. Se a sua equipe não sabe que isso acontece, o esforço não vale de nada. Por quê? O seu atendimento de WhatsApp, o seu atendimento de loja é crucial no processo de decisão de compra de um cliente que esteja semi-confuso ou semi-inclinado a comprar de você. Às vezes o cliente já decidiu o que é que ele quer, mas ele olha para o garçom e fala: qual que é a sua sugestão? Se o garçom falar tudo é bom, você acabou de atrapalhar o cliente de decidir. Ele continua sem ter um direcionamento para fazer essa compra. Não acho que ele vá não comprar, já está sentado ali na mesa, a chance dele comprar é grande, mas você perdeu uma grande oportunidade de fidelizar, de conquistar, de ganhar mais dinheiro, sem... Eu não estou falando de explorar o cliente, eu estou falando de entender a estratégia. Mas não adianta essa estratégia só ser sua. Se a sua equipe não sabe o que está acontecendo, não adianta de nada. E aí, falando em equipe, tem uma coisa que eu acho super importante falar. Quando a gente fala de ficha técnica, tem dois modelos de ficha técnica. A ficha técnica que vai para sua produção, que é aquele receituário com informações de rendimento, com foto da apresentação do produto, etc. E a ficha técnica que tem os seus custos, que é uma coisa mais de administração e gestão financeira. A sua equipe não precisa ter acesso aos seus números, aos faturamento, margem, não precisa. Mas ela precisa entender, primeiro, claro, as receitas e o rendimento em si, principalmente se essa equipe vai botar a mão na massa, mas precisa entender aquela coisa da matriz dos produtos da sua esteira de produtos. Então, quais são os produtos que são melhores para vender, os que não são tão bons,
porque isso define esse entendimento de estratégia de venda. A sua equipe de atendimento, também a sua equipe de venda, eles precisam estar cientes do que é que você quer vender e do que faz mais sentido para o seu negócio colocar como prioridade. Mas isso não significa que eles precisam ter acesso aos números, às margens, às negociações, tá? Como muitas vezes você faz todo esse processo, desde as negociações, os pagamentos, as análises, as vendas, é mais fácil porque você já está entendendo, depois dessa aula, você já está entendendo o que é que eu estou querendo dizer aqui. Mas não incluir sua equipe de venda nesse alinhamento que você vai fazer a partir de hoje, na construção do seu cardápio, é um tiro no pé, tá? Não adianta dizer assim, bolo da tia Zélia, bolo de cenoura perfeito da tia Zélia, e eu chegar pro garçom e falar assim, quem é a tia Zélia? Ah, não, é só... não sei. Ou por que o bolo da tia Zélia é tão bom? Ah, não, é a tia da dona, eu não sei explicar. Não façam isso. Você constrói toda uma percepção de imagem, de valor, de atmosfera de marca para a equipe de venda não saber finalizar o atendimento. É um tiro no pé, tá? Bom, se você chegou até aqui, me deixa aqui uma reaçãozinha, ó, deixa um coração, deixa um foguinho. Foi muito bom contar com vocês hoje. Deixa eu reforçar o convite. Então, lá no meu YouTube tem uma aula sobre precificação e eu abro uma receita com vocês e precifico ao vivo. É só procurar Débora Sanders Precificação lá no YouTube. Se você assistiu essa aula, você sabe que tem presente. Eu não vou repetir, porque quem tava aqui já viu. Apesar que entrou no final, né? Pode ser que não tenha visto e ficou aqui até agora. Tem ficha técnica no meu direct, mas tem que mandar uma mensagem lá para descobrir o caminho para eu poder te dizer como é que você recebe essa ficha técnica. Analise suas fichas técnicas. Tem minha ajuda para isso, eu acabei de explicar. Depois analise as margens de cada um dos seus produtos, defina as suas prioridades, qual é o ranking do produto mais maravilhoso que você tem até o menos maravilhoso, analise como melhorar essa situação, depois escreva seu cardápio com estratégia, não vai colocar produto demais, porque aí você se embanana na estratégia, envolva todos da equipe nesse processo e me encontre terça-feira que vem aqui às 3 da tarde, toda terça, às 3. Eu dou aula ao vivo aqui no Instagram. Em breve eu vou voltar pro YouTube, tô só ajustando umas coisinhas de técnicas, mas já se inscreve lá no meu YouTube. Se você não me segue, já me segue aqui no Instagram. Toda terça-feira, 3 da tarde, tem Lovely Talks, que é o nosso bate-papo de confeitaria além das receitas. Tem muito conteúdo aqui no perfil, aproveita para maratonar se você gosta de gestão. Se você já tomou consciência de que você não é um cozinheiro e uma cozinheira, você é um dono de negócio, você é um boss, uma boss, empresária. Eu tô aqui para te ajudar a ir mais longe e a gente se encontra na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau.